Naquele tempo aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem julgais que deve ser o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, pô-la no meio deles e disse: afirmo-vos solenemente que se não mudardes, tornando-vos como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, quem descer a tornar-se como essa criança, esse que é o maior no reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criança como esta, é a mim que me recebe. Quem, porém, escandalizar uma destas crianças que acredita em mim, melhor fora que lhe se suspendessem ao pescoço e a molde moinho que o jumento faz girar, e o precipitassem nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos terá de havê-los. Todavia, ai daquele por quem vier o escândalo. Por isso, se a tua mão, o teu pé te escandaliza, corta-o e atira-o fora. É-te preferível entrar na vida com um pé ou a mão a menos, do que a ser lançado no fogo eterno com ambas as mãos e pés. Mais ainda, se a tua vista te escandaliza, arranca-a, atira-a fora. É-te preferível entrar na vida com uma só, do que ser lançado com ambas na hiena do fogo. Livrai-vos de desprezar uma só, que seja de crianças como estas, pois vos posso garantir que os seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai, que está nos céus. Caros irmãos, essa missa está sendo celebrada pela alma de Augusto Beral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando nesse domingo a festa da dedicação da Basílica de São Miguel Arcanjo. Nós estamos acostumados a falar da festa de São Miguel Arcanjo no dia 29 de setembro, de maneira popular, de dizer festa de São Miguel Arcanjo, mas a verdade, o que a igreja hoje celebra é a festa de aniversário da dedicação da Basílica de São Miguel Arcanjo no subúrbio de Roma. Uma basílica suntuosa que foi erguida em homenagem a São Miguel Arcanjo, para que assim os católicos tivessem ali a referência de sua fé nesse grande arcanjo que está presente na vida da igreja desde os seus inícios e que a acompanhará sempre até o juízo final. São Tomás de Aquino nos lembra que Deus, ao criar as coisas visíveis e invisíveis, como nós professamos no credo, Ele criou entre as coisas invisíveis os anjos, que não habitam na terra, mas habitam o céu. E São Tomás de Aquino faz a classificação dos seres criados, nos dizendo que há aqueles seres criados que são seres compostos, como nós, os homens, que somos compostos de uma substância corpórea, que é o nosso corpo animal, e uma substância incorpórea, que é a nossa alma. Portanto, nós somos criados por Deus em substância corpórea e espiritual, ou seja, em substância composta, complexa. Já os anjos, criados entre as coisas invisíveis, eles foram criados apenas em substância simples, ou em natureza simples, que é a natureza espiritual. São criaturas de Deus. São criaturas. Não estão acima das criaturas. São criaturas de Deus, mas são de substância incorpórea ou de substância espiritual, ou seja, são de substância simples. Esses são os anjos que estão no céu para servirem ao trono divino. E esses anjos ali no céu têm uma hierarquia
cuja é invocada sempre no prefácio da missa. Todas as missas têm um prefácio próprio. E os prefácios sempre invocam a hierarquia dos anjos que estão no céu. Antes de cantarmos juntos com a Igreja Celeste, unida a Igreja do Céu, a Igreja militante, o Santo. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Então a Igreja evoca toda a hierarquia celeste, toda a hierarquia dos santos, Nossa Senhora. Então, realmente há uma hierarquia de anjos. No topo dessa hierarquia estão os arcanjos. Depois vem os anjos, em ordem dessa hierarquia, que são as potestades, as virtudes, os serafins, os querubins, e assim por diante. E no topo dessa hierarquia está a hierarquia angélica, os arcanjos, do qual se destaca São Miguel. Conhecemos São Gabriel, São Rafael, das Sagradas Escrituras. Se destaca São Miguel arcanjo. Diante de um outro arcanjo, Lúcifer, que se colocou contra Deus, querendo tomar o lugar de Deus. Lembrando aqui uma característica da criatura incorpórea dos anjos, é a inteligência e a vontade. O que temos em comum com os anjos, nós, é a inteligência e vontade ao sermos criados. Deus nos deu, como os anjos, inteligência e vontade. Portanto, os anjos também gozam de liberdade. E Lúcifer, abusando da sua liberdade, pois a liberdade só pode conduzir para o bem, abusando da sua liberdade, no auge da sua soberba, pela qual ele deixa se corromper, ele quer ocupar o lugar do próprio Deus. Haja soberba, haja soberba. Uma soberba que leve alguém a querer ocupar o lugar do próprio Deus. Lúcifer queria expulsar Deus do céu. Então, São Miguel Arcanjo tem a função, a missão de exterminar Lúcifer, expulsando-o do céu e precipitando-o ao fogo eterno do inferno. E assim São Miguel faz com a sua espada, precipitando Lúcifer e todos os anjos rebeldes que estavam com ele, que queriam tomar inutilmente o lugar de Deus. Lembremos aqui que São Miguel Arcanjo não precipita Lúcifer ao inferno com virtude própria. A sua espada, ela é também símbolo, sinal da virtude divina, do poder divino. Por isso que nós rezamos aquela oração de São Miguel Arcanjo, invocando para que precipite o demônio no inferno, pela virtude divina, precipitar no inferno a Satanás. A virtude divina é pelo poder divino, para que com sua espada, que nós vemos nas suas imagens, ele precipite no inferno a Satanás para sempre. O que ele fez no céu, precipitando Lúcifer e seus anjos rebeldes, faça hoje aquele contra aquele que atenta à igreja. E o próprio exorcismo de São Miguel Arcanjo, composto pelo Papa Leão XIII, lá também diz, invocando a Deus Nosso Senhor, São Miguel Arcanjo, os anjos, Nosso Senhor, Nossa Senhora, São José, os apóstolos, São Pedro e São Paulo, invocando toda a corte celeste, para precipitar no inferno Satanás para sempre, para que deixe de molestar a igreja de Deus. Então São Miguel tem essa missão, por isso o seu nome traz consigo a sua missão diante de Deus, diante do trono divino. O nome dele é uma pergunta: quem como Deus? Miguel significa quem como Deus? E assim, ele
pisa na soberba de Lúcifer e o precipita ao fogo eterno, o precipita ao inferno. De modo que São Miguel Arcanjo se torna então um protetor para a igreja. Ele que nos princípios expulsou Lúcifer do céu, que se tornou então, a partir de então, um anjo decaído, ao qual podemos chamar então de demônio, ou de diabo, como nós queiramos, porque são os nomes que qualificam a ele, condenado para sempre, como diz nosso Senhor no Evangelho de Mateus, o príncipe deste mundo está condenado. São Miguel, então, ele tem para nós a grande missão que nos dá a vitória contra as tentações e seduções do demônio. Por quê? Porque São Miguel é um membro da igreja triunfante, de modo que ele é o protetor e o padroeiro de todos aqueles que neste mundo militam, combatem o mal, o demônio e a carne, para então salvarem suas almas e alcançarem o céu. São Miguel Arcanjo, então, esse nosso grande protetor na luta contra as tentações, na luta contra o demônio. De forma que nós não podemos ter medo do demônio e das suas tentações, das suas influências, das suas seduções, das suas sanhas. Já desde cedo as crianças devem ser educadas na fé, de modo a perderem o medo do mal e do demônio, dando de já as primeiras noções de devoção a São Miguel Arcanjo. Antes de dormir, já ensinar a criança a fazer o sinal da cruz, invocar São Miguel Arcanjo, rezar a sua oração, que nós conhecemos, São Miguel Arcanjo, defendendo-nos do combate, que os senhores rezam aí no final das missas. Levar as crianças a decorar essa oração, para que elas rezem à noite antes de dormir, para que tenham um sono tranquilo. O demônio quer perturbar as crianças, assustá-las, proporcionando muitas vezes sonhos ruins, proporcionando para elas alguns sinais que lhes causem medo, um exagero com medo do escuro, todas essas coisas, um barulhinho de uma porta que bate. O demônio usa todas essas coisas para que as crianças fiquem assustadas e desanimem, e desacreditem da fé que os pais lhes transmitem. Então é importante educar as crianças de maneira a que elas não tenham medo da influência demoníaca, não tenham medo do demônio e enfrentem o demônio, amparados na fé e na devoção a São Miguel Arcanjo, dando a elas exemplo, olha, ensinando-as que quem está com São Miguel Arcanjo tem o poder sobre o demônio. Por quê? Porque São Miguel Arcanjo, ele expulsou o diabo do céu. Então, ele não tem chance com São Miguel Arcanjo. Então, a criança que está sob ele, que está sob a sua intercessão, que tem a simples devoção a ele, está sob a proteção de São Miguel Arcanjo. E assim nós também adultos, que muitas vezes também temos medo, temos receio, ficamos cismados, temos medo disso, medo daquilo, qualquer sustinho já fica amedrontado. Nós não podemos viver assim. Se nós temos fé e se nós temos devoção a São Miguel Arcanjo, nós não podemos ficar com medo do demônio, medo de superstições, como também medo de macumba, medo de mal olhado, medo dessas coisas, que muitas vezes são superstições também. Devemos ter muita confiança na intercessão de São Miguel Arcanjo e crescer nessa devoção, para não vivermos com medo aí, porque um adulto católico não pode ter medo do demônio. O demônio é um cão acorrentado, ele só late, não pode fazer nada, porque nosso Senhor Deus não permite. De modo, caríssimos irmãos, que devemos então enfrentá-lo com todo ardor, com toda a fé. Por quê? Porque Deus, nosso Senhor, está conosco. Mesmo a tentação demoníaca não pode nos tentar além das nossas forças, porque Deus não permite. E também Deus, nosso Senhor, sempre nos dá a vitória sobre as tentações, quando nós correspondemos à graça de Deus, que nunca nos falta nos momentos de tentações.
era muito tocante, sobretudo para mim, na minha infância, em que conheci aqueles padres idosos do pré-concílio, que eram pré-concílio Vaticano II, foram formados no seminário antes do concílio, e que tinham muita devoção sobre Miguel Arcanjo. Eu conheci até mesmo os padres jesuítas da igreja de São Gonçalo, na Praça João Mendes, no centro de São Paulo, e que eram muito ortodoxos, e a fé ali, a devoção sobre Miguel Arcanjo, era algo que até arrepiava. Aliás, até hoje, quando eu entro na minha igreja, eu tenho aquele... não é uma questão sentimentalista ou questão de sensibilidade, é uma questão de fé mesmo. Me lembro daquele povo repleto naquela igreja, naqueles momentos de devoções a São Miguel Arcanjo. Não somente no terço, mas as devoções a São Miguel Arcanjo. Ali havia um padre jesuíta muito idoso, na minha infância, chamado Padre José Takimoto, que tinha uma grande devoção a São Miguel Arcanjo. Uma devoção assim, e cuja imagem dele ainda está naquela igreja, a mesma imagem, com a mesma pintura. Quem puder ir lá na igreja de São Gonçalo, na Praça João Mendes, lá no centro de São Paulo, não perca a oportunidade. Aqui do lado da padaria Santa Teresa tem a igreja, e no corredor lateral, quem entra para a esquerda, já vê a imagem de São Miguel Arcanjo. Ali se dava as bênçãos e se fazia o exorcismo de São Miguel Arcanjo. E me lembro daqueles dias, aqueles anos, né, que eu frequentei ali com meu pai, muitos anos. Muitas pessoas caíam possessas no chão e eram libertadas com o exorcismo de São Miguel, composto por Leão 23, por Leão 13, e ali o padre Takimoto libertava todas aquelas pessoas da possessão demoníaca e também pessoas de influências demoníacas. Pessoas que foram consagradas no satanismo, receberam passe do espiritismo, que foram oferecidas na Umbanda, todas essas coisas. Essas pessoas iam lá, possessas, a família levava, e elas eram libertadas pelo padre José Takimoto. Não era padre carismático, não. Era um padre tradicional, jesuíta antigo, daqueles bem antigos mesmo, de uma fé católica muito reta, bem ortodoxa, e ele tinha então aquele grande dom de exorcizar e de expulsar o demônio. Tinha um amor a Nossa Senhora muito grande, e dele a frase muito repetida por ele, que o maior exorcismo é o terço. O demônio não suporta o terço, porque ele não suporta a humildade e a pureza de Nossa Senhora. Mas também ele insistia que os fiéis deviam ter muita devoção sobre Miguel Arcanjo, porque somente a invocação do nome São Miguel Arcanjo, rogai por nós, só de invocar o nome de São Miguel Arcanjo, só isso já precipita o demônio para o inferno. O demônio não suporta, ele treme e foge, que são palavras do exorcismo de São Miguel Arcanjo. Ele treme e foge pela invocação só do nome de São Miguel. De modo que a condição angelical de São Miguel Arcanjo, a sua humildade, a sua pureza e o poder divino com que ele enfrenta o demônio, o demônio não tem outra opção então se afastar, fugir, porque é insuportável para o demônio a invocação, a presença de São Miguel Arcanjo, porque São Miguel Arcanjo que lhe deu a derrota definitiva, foi São Miguel Arcanjo que pisou na sua soberba. E assim, caríssimos irmãos, o José Takimoto sempre nos lembrava disso, crescendo a devoção a São Miguel Arcanjo. Também um grande sacerdote que viveu em São Paulo, no bairro da Moca, na rua Taquari, na igreja de São Miguel Arcanjo, cuja igreja hoje, o pároco é o padre Júlio Garcelotti, tem uma ironia. Naquela igreja viveu ali muitos anos, muitas décadas, o padre Miguel Pedroso, um grande devoto de São Miguel Arcanjo. Aliás, a devoção a São Miguel veio da sua família, por isso que os pais lhe colocaram o nome de Miguel. E os pais rezavam para que seu filho fosse sacerdote. E ele se tornou sacerdote. E muito santo, do clero de São Paulo.
do estado de São Paulo, fez seminário no Seminário Central do Ipiranga. Conheci sacerdotes que o conheceram na época de seminário e me contaram também isso. E ele sempre entrava para a missa, e após a missa dava a bênção de São Miguel, rezava o exorcismo de São Miguel e dava a bênção de São Miguel. Ele era exorcista mesmo. E meu pai me contava que muitas vezes, quando ele entrava para celebrar a missa, antes de iniciar, ele dizia: se eu der a bênção de São Miguel agora, a igreja inteira aqui vai cair em possessa no chão. E acontecia isso. Acontecia. Porque muita gente necessitada ficava sabendo e levava lá os processos e ficava repleta a igreja. E ele sozinho, ele expulsava os demônios. Ele tinha a prática de, quando a sua possessa falava palavrão dentro da igreja, porque o demônio faz isso, a pessoa que está possessa, fala palavrão para profanar a igreja. E quando a pessoa dizia palavrões, ele dava um tapa na cara. E a autoridade dele era tão grande que o demônio não falava mais. Era um homem incrível, de uma fé profundíssima, muito santo, Padre Miguel Pedroso, que depois foi relegado por Dom Paulo Evaristo Arias, o então arcebispo de São Paulo, para uma fazenda lá em Cotia, ficou escondido lá. Mas lá iam diversos fiéis, inúmeros fiéis, receberam a sua bênção, e muitos receberam milagres. Ele tinha presciência também, ele tinha presciência de saber os pecados do fiel, que ia se confessar. Um homem muito santo. E ele também, às vezes pessoas vinham série de problemas de caráter espiritual, e ele dizia: vai lá no seu travesseiro e rasga ele, que tem uma coisa que colocaram lá. E a pessoa chegava na casa, abria o travesseiro e tinha uma corda, uma trançada, essas coisas que fazem parte da Umbanda. E ele tinha essa presença, e a bênção dele era poderosíssima, sempre invocando São Miguel. Também outro padre exorcista que também tinha muita fé em São Miguel Arcanjo, Padre José Moschhauser, um padre alemão de Luxemburgo que veio para o Brasil, passou a vida inteira na igreja Cristo Rei, no Tatuapé, na famosa Rua Maria Eugênia, e lá durante muitas décadas também realizava exorcismo, expulsava demônios e também realizava muitos milagres com a bênção que ele dava. Aliás, até hoje, os fiéis vão na igreja Nossa Senhora de Lourdes, ali perto do cemitério do Porta Parada, ali da igreja Nossa Senhora de Lourdes, que é uma igreja linda de Nossa Senhora de Lourdes, uma igreja linda. E tem o altar lateral preto, de pedra preta, cujo corpo dele descansa lá. E até hoje, lá diante do altar onde está o seu corpo, as pessoas pedem graça e recebem milagres. É muito comum ir lá e encontrar cabeça de gesso, de cera, perna de cera, órgãos, de milagres que pessoas que receberam ao rezar diante do altar, do túmulo dele. Eu mesmo, pessoalmente, já fui várias vezes lá e não recebi milagres, não foi esse o meu pedido, mas recebi muitas graças na mesma semana em que eu estive lá. Notórias graças que eu recebi depois que eu estive rezando diante do altar do Padre José Moschhauser. E ele tinha como característica de expulsar o demônio das pessoas possuídas, que para não falarem palavrão e para não gritarem dentro da igreja, ele pegava a estola roxa e amarrava na boca, e a pessoa não conseguia falar, e ele mesmo ali levava para uma sala, e um a um ele expulsava o demônio. A pessoa saía perfeita. Ela já se confessava e saía perfeita. Homens santos que passaram por nós, homens santos, que eu acho que os fiéis aqui não conheceram. Eu conheci na minha infância muitos deles, e muitos outros, como o Padre Mário, muita fé sobre o arcanjo, faleceu há pouco tempo, dava a bênção de São Miguel no lugar do Padre Taquimoto, e também realizava exorcismos, e que eu presenciei também ali, muitas pessoas serem libertas da possessão demoníaca com a bênção do Padre Mário. Tinha muita devoção sobre o arcanjo, ele sempre prevenia frequentar espiritismo, umbanda, receber passes,
frequentar cartomantes, frequentar lugares onde se pratica ocultismo, superstições, práticas supersticiosas, como horóscopo, essas coisas. Tudo isso traz influência demoníaca. Tudo isso porque, como é ocultismo, é oculto, o demônio se apropria de tudo isso para influenciar as almas. E ele dizia que o grande remédio era o terço e a devoção ao São Miguel. Sempre dizia isso. Se uma pessoa está frequentando o Espiritismo, reze a oração do São Miguel Arcanjo por ela. E reze também o rosário por ela. Que em pouco tempo ela vai abandonar a prática do Espiritismo. E realmente pessoas contavam que em pouco tempo a pessoa que estava frequentando o Espiritismo abandonava e de repente estava na fila da confissão da igreja. Tal é a força, tal é a profundidade da devoção de São Miguel. Isso foi tirado dos católicos. Foi tirado. A revolução do Concílio Vaticano II tirou a devoção aos Santos Anjos na terça-feira. Teólogos da nova teologia, até antes do concílio, já ensinavam nos seminários sobre a inexistência dos anjos. O que levou, em consequência, a então duvidar desta passagem de São Miguel Arcanjo, que expulsa Lúcifer do céu, então levando à conclusão também da inexistência do demônio. O que é também uma grande estratégia para o próprio demônio passar desapercebido, e os efeitos disso estamos colhendo hoje aí. O demônio desapercebido, ele está causando todos os danos possíveis, porque ele é um anjo decaído, ele é um anjo que foi danado, ou seja, foi condenado. Existem aqueles que são salvos, que alcançam a salvação, e aqueles que são condenados e vão para a danação. Então o demônio ele é danado, ele foi danado, ele foi condenado. Ele não tem nada a perder, então ele quer perder tudo. Ele quer perder tudo. Ele quer destruir tudo o máximo. Por quê? Porque ele tem inveja de nós. Nós estamos caminhando para o céu e ele perdeu o céu. Ele está condenado eternamente. Então, ele quer colocar tudo a perder e está conseguindo destruir muito. Destruir muita coisa. Tentou destruir a família, destruir a ordem da vida social, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, tentou destruir a própria igreja por dentro, pela revolução do Concílio Vaticano II. E os danos não são poucos. As consequências nós estamos sofrendo na pele, na nossa própria pele. Tal a crise que está instalada dentro da estrutura física da igreja. O demônio está fazendo, como disse, está fazendo a festa. Mas essa sua vitória é aparente. Ela é aparente. Por quê? Porque a derrota dele já está certa. Por quê? Porque a vitória de nosso Senhor está certa. O príncipe desse mundo já está condenado. Este mundo já está vencido. Nosso Senhor nos ensina. De modo, caríssimos irmãos, que nós não podemos temer as ações do demônio, mas enfrentá-lo. Ele que tem que ter medo de nós. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos batizados. Nós nos confessamos, nós comungamos. Então não permitamos ter medo do demônio. Ele tem que ter medo de nós. Ele tem que ter medo de cada sinal da cruz que nós fazemos, de cada Ave Maria que rezamos, de cada invocação a Nossa Senhora, de cada invocação a São Miguel Arcanjo, de cada jaculatória, de cada reflexão. Ele tem que ter medo, não nós. Não tenhamos medo do demônio, caríssimos irmãos, porque ele não pode fazer nada. A única coisa que ele pode fazer é influenciar, é tentar, é sugerir, é seduzir. Isso ele pode fazer. Só pode possuir uma alma se esta abrir-se a ele, como aqueles que são consagrados a ele no satanismo, na Umbanda e tantas outras que acabam se consagrando a divindades por aí. Então esses sim, esses acabam até sendo possessos pelo demônio. Mas nós, filhos de Deus, católicos, não podemos nos permitir ter medo do demônio.
Estamos sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, de São José, de Nossa Senhora. Estamos sob a proteção de São Miguel Arcanjo. Por isso que é importante crescer na devoção a São Miguel Arcanjo, porque ele é o grande meio para nós termos as vitórias contra as tentações, contra as influências e as sanhas de Satanás. Nós percebemos cada vez mais que esses apostolados como o nosso, o demônio tem uma sanha terrível de destruir. Porque tem famílias, porque tem crianças que estão nascendo a todo momento, porque tem pessoas que rezam o terço, que comungam, que se confessam habitualmente. O demônio fica furioso. Então ele quer destruir, ele quer colocar a perder. Então nós não podemos ficar perturbados com isso. É o momento de termos nossas armas às mãos, rosário. O nosso devocionário é São Miguel Arcanjo. Quem não tem, compre um devocionário mais tradicional possível, de São Miguel Arcanjo, e reze todos os dias, ao levantar de manhã, ao dormir. Ensine as crianças a rezar e ter devoção a São Miguel. Compre uma estampa dele, coloca no quarto, na sala. Coloca uma imagem de São Miguel Arcanjo na sala, na entrada da casa, quando as pessoas entrarem, já vê a imagem de São Miguel Arcanjo com o crucifixo em cima ou do lado. Crescer na devoção a São Miguel Arcanjo é muito importante na nossa vitória, no nosso combate. Ele combate junto com a igreja, ele combate junto conosco, e é ele que separará os bons dos maus, os condenados dos salvos no juízo final. Se a espada na sua mão é sinal da sua vitória contra Lúcifer e seus anjos rebeldes, com o poder divino, aquela balança nas suas mãos é onde são pesadas as almas, onde serão separadas as almas salvas das almas condenadas. Ou seja, significa o juízo divino, o juízo final, que será feito ali através da presença, da virtude de Deus, através de São Miguel Arcanjo. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, nossa Santíssima Mãe, a graça de crescermos nessa devoção, de não esquecermos nunca de invocar São Miguel, e temos a terça-feira, todas as terças-feiras, que dedica a Igreja aos Santos Anjos, de fazer a nossa devoção ao São Miguel Arcanjo, seja rezando o seu terço. Tem o terço de São Miguel Arcanjo, a ladainha de São Miguel Arcanjo, temos também a coroa de São Miguel Arcanjo, a própria oração dele e o exorcismo de Leão XIII, que qualquer fiel pode rezar. Qualquer fiel pode rezar o exorcismo. Quem pode fazer sessão de exorcismo é o padre, nomeado. Ele pode fazer, o padre. Não, o fiel não. O fiel pode rezar o exorcismo, porque é uma oração para que todos os fiéis rezem. Rezem em casa o exorcismo, depois asperge a casa com água benta, como meu pai fazia todos os dias. Rezava o texto às 18 horas, depois rezava o exorcismo sobre o arcanjo e aspergia toda a casa com água benta. Podemos fazer isso. Ou toda vez que pudermos rezar o exorcismo, uma vez a semana, na terça-feira, por exemplo, aspergir a casa com água benta, aspergir a cama, aspergir os objetos da casa, colocar sal exorcizado e abençoado dos 4 cantos da casa, um pouco da comida, de modo assim que nós possamos afastar cada vez mais a presença do demônio, as influências demoníacas, pela intercessão, pela nossa devoção fervorosa a São Miguel Arcanjo. Pensamos então isso, essa graça a Nossa Senhora, e invoquemos São Miguel Arcanjo para que nos dê cada vez mais a vitória sobre todo o mal, sobre o demônio, sobre o pecado e sobre a carne. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.